Queridos, eu quero ler um texto, pois o tema da festividade está falando sobre a volta de Jesus. Eu quero ler um texto que está no livro de Cantares de Salomão, capítulo 1, versículo 9, que está escrito: igual às éguas dos carros de Faraó, eu te comparo, ó amada minha. Queridos, aqui nós temos um texto que quando nós lemos ele soa a princípio pejorativamente aos nossos ouvidos, mas eu gostaria de tomá-lo por base para falar-lhes sobre a maior promessa para a igreja do Novo Testamento. É verdade que aqui nesse cântico nós temos um poema lírico em que os escritores, os grandes eruditos, eles apontam uma tipologia para o Antigo Testamento. Salomão, que é uma tipologia do Deus Jeová ou Yahvé, enquanto que o substantivo feminino aqui aplicado, a Sulamita, ela era uma tipologia do Israel de Deus. Quanto para o Novo Testamento, Salomão era uma tipologia de Cristo, e a Sulamita, a tipologia de uma igreja que iria ser comprada pelo sangue precioso do seu rei. Eu quero pedir a vossa permissão para folhear o contexto bíblico histórico, para que nós venhamos a entender a expressão que Salomão usa, que não é no contexto pejorativo, mas era um dos maiores elogios, ou o maior elogio que uma moça poderia receber naquela época. É bem verdade que Salomão foi um homem que a Bíblia diz que, sábio como ele, humanamente falando, não houve até o seu tempo. Posteriormente também não iria nascer outro com a sabedoria que ele estava, com o que ele tinha. A Bíblia diz que Salomão era dotado de uma riqueza incomparável. Ele tinha tudo que um homem, que um administrador político, que um administrador de grandes empreendimentos gostaria de ter ou precisaria ter. A Bíblia coloca que Salomão tinha todas as qualidades, todos os princípios, e tinha uma sabedoria tamanha a ponto de chamar a atenção de todos os reis e todos os grandes da sua época. Mas havia um pormenor no contexto bélico militar, do contexto da época, que implicava, que tirava Salomão do sério e lhe trazia um aspecto de curiosidade a ponto dele cometer erro diante de Deus. Então a Bíblia nos diz que naquela época mesmo Salomão, tendo toda a riqueza e dominando e sendo rei de um exército poderoso que não perdia uma batalha, mas em contrapartida o que perturbava Salomão era que havia também outro exército que, quando saía para a guerra, os seus súditos e aqueles que ficavam já ficavam alvorando a bandeira e preparando a recepção de vitória. Era o exército de Faraó, rei do Egito, na época de Salomão. Então Salomão queria descobrir qual era o segredo que fazia que o exército de Faraó fosse tão poderoso e tão grande em excelência, igualando com dele. Então, para descobrir este segredo militar, ele vai ao ápice do absurdo. A Bíblia diz que ele quebra o preceito que havia feito com Deus e casa-se com a filha de Faraó. Ora, Deus tinha pedido e dito a Salomão que ele não deveria casar com mulheres estranhas que não fossem as hebreias. Mas para descobrir um desses princípios militares de Faraó, a Bíblia diz que ele casa-se com a filha de Faraó. Depois que ele se aparenta com a filha de Faraó, agora ele tem acesso livre às informações administrativas de Faraó e vice-versa. Não só as militares, mas havia um intercâmbio positivo entre essas duas nações. Então Salomão começou a perceber e a
descobrir qual era o segredo da vitória dos soldados e do exército de Faraó. Ele, quando adentrou no Egito, que começou a perceber que o principal motivo não estava na característica experimental e a característica de experiência dos soldados e dos generais de Faraó. Ele também percebe que o segredo não estava na habilidade dos soldados simplesmente de Faraó, mas ele começa a perceber que o segredo estava nas éguas dos carros que puxavam os carros de Faraó. Então ele se aprofunda mais e ele descobre e ele percebe que aqueles animais, aquelas éguas que puxavam tantos carros de luxos de guerra de Faraó, não era nenhum animal qualquer, era um animal que tinha origem. A história diz que aqueles animais, eles eram vindo da cidade de Coa, no país da Cilícia, um país experimentando e um país famoso pela criação desses animais. E a Bíblia nos dá essa certeza, e a história diz que Salomão começa a entender o segredo. Ele percebe que anualmente o grupo de animais desembarcava no porto do Egito, vindo do país da Cilícia. Todos os reis do Oriente se reuniam para cada um levar os seus lotes, e Faraó era o primeiro que chegava. Ele pegava um lote, por exemplo, de 20 éguas daquela e levava para o Egito. Quando ele chegava no Egito, ele pegava aqueles animais e entregava na mão do seu adestrador, e a partir daquele momento aquele adestrador entrava em um processo de treinamento, de aperfeiçoação daqueles animais. A história diz que quando aqueles animais chegavam no Egito, a primeira coisa que o adestrador dava a eles era alimentos nutritivos para retribuir, para que eles pudessem recuperar a energia que gastou na viagem até o Egito. Depois de alimentá-los, agora eles passavam para um processo de treinamento. O adestrador colocava um ano para aquelas 20 animais entrar em um processo de treinamento, ou seja, era treinamento como se fosse guerra de verdade. Não era um treinamento qualquer, era treinamento austero, era treinamento que no final do treinamento só 10 éguas daquela conseguia terminar o treinamento com vida. E depois que elas passavam pelo processo de treinamento, então elas entravam em um processo de beleza. Era uma beleza tal que quando aqueles animais passavam ou saíam em guerra ou em passeio na Palestina, os palestinos, os egípcios se curvavam diante da beleza daqueles animais. E quando eles estavam prontos na beleza, então o adestrador chegava no ouvido noite e dia e começava a fazer catequizar o cérebro daqueles animais. O adestrador diurnamente, ele falava no ouvido daqueles animais: a ordem é avançar e não desistir, a ordem é avançar e nunca desistir, a ponto que aquelas éguas, elas não abriam mão e elas enfrentavam o que viesse pela frente. Só para nós termos uma ideia, quando Deus tirou o povo dele do Egito, que chegou em Baal-Zephon, na região em frente ao mar, que o povo pede socorro, quando o povo olha para trás, que vê a poeira das éguas do exército de Faraó, aí o povo grita: porque nós saímos do Egito, agora nós vamos morrer. Escute, quando o povo clama, a Bíblia diz que Deus ia numa coluna de nuvem na frente do povo. Quando o povo clama, Deus sai da frente e volta para a retaguarda do povo. Agora Deus fica entre as éguas e o povo, entre o exército de Faraó e o povo, mas as éguas não amedrontaram-se, a ordem era avançar. Aí Deus, de Êxodo 14, Deus dá ordem: um anjo vai quebrar a roda dos carros. O anjo quebrou o raio das rodas, os carros viravam, mas as éguas não desistiam, só pararam quando Deus pegou na rédea e fechou o mar com elas dentro. A ordem é avançar.
Então Salomão descobriu que o segredo estava nas águas. Ele descobriu 3 características principais daqueles animais: era força, era coragem e era beleza. Elas portavam essas 3 características: força, coragem e beleza. Então, quando Salomão descobre isso, em uma das suas andanças, ele encontra a Sulamita em um lugar, em um vilarejo, tomando conta, sendo vigia de uma plantação de uva. O protocolo monárquico de Jerusalém proibia que o rei de Jerusalém se apaixonasse por algumas moças. Em contrapartida, o protocolo autorizava o rei de Jerusalém se apaixonar por qualquer moça da sua província, menos que tivesse 2 qualidades: que fosse pobre e tivesse a pele morena. Então, quando Salomão viu a Sulamita, o coração dele bate mais forte. Ele se apaixona de cara. Ele olha para ela e faz o maior elogio da época. Ele diz: igual às éguas dos carros de Faraó, eu te comparo, amada minha, mulher de força, de coragem e de beleza. Ele se apaixonou tanto que quis trazer ela para Jerusalém, mas o protocolo dizia: você não pode trazer para Jerusalém uma mulher pobre e da pele escura. Então ele a enche de elogio, ele a faz promessa, ele faz um pacto de noivado com ela e diz: eu vou voltar para Jerusalém, eu vou quebrar o protocolo, mas eu vou voltar outra vez e eu vou vir me buscar. E espere, não desista da minha promessa, que eu voltarei. Pastor, o que o senhor quer dizer? Quando Jesus chegou, veio ao mundo, que veio para os judeus, de repente diz João que os judeus não receberam. Quando Jesus olhou para mim, olhou para você, o inferno não acreditou, os anjos não acreditaram que Jesus tivesse coragem de se apaixonar pelo que a gente era. A Bíblia diz que nós já éramos mortos nos nossos delitos e pecados, mas Jesus se agradou de nós. Jesus nos escolheu do mundo e nos fez uma promessa. Eu não tenho tempo para descrever, pois as horas já estão muito avançadas. Mas uma das coisas mais bonitas que Jesus olhou na igreja foram essas 3 características. Quando ele olha para os discípulos, ele diz: olha, eu vou voltar para o meu Pai, mas eu vou voltar outra vez. O que preocupou o Pedro e os outros foi que Jesus disse: olha, no capítulo 13 de João, para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Eu vou, mas eu vou voltar. Eu vou para o meu Pai, eu vou preparar lugar para vocês, e quando eu preparar, eu vou voltar. Me espere, me aguarde, porque eu voltarei. A igreja do século 21, comparando com a igreja do primeiro século, esta foi a maior promessa que tirou os discípulos do enclausuramento. A Bíblia diz que antes desta mensagem os discípulos estavam amedrontados, mas depois que Jesus é morto, ressuscita e sobe os céus, que o Espírito Santo desce no dia do Pentecoste, então os discípulos renovaram esta promessa e eles não abriam mão desta promessa. O primeiro século da era cristã, a igreja foi conhecida pela coragem, pela braveza e pela beleza. Era tão tal que depois que Jesus disse que ia para o céu e iria voltar, aquilo tornou um sonho de consumo de todos os seus seguidores. Ou seja, a igreja, os irmãos não esperavam Jesus amanhã, eles esperavam que Jesus viesse o mais breve possível. E nessa promessa eles não tinham medo, porque a ordem que Jesus disse: ide, avançai, ou seja, não pode retroceder, não pode parar. Era tão tal que dentro de Jerusalém, dentro de toda a jurisdição de Roma, havia um edito imperial, havia um edito por parte do imperador que era oficial e determinante.
dominante, ou seja, qualquer cidadão, qualquer cidadã, qualquer romano, qualquer judeu que habitasse na jurisdição de César, fosse ele cristão ou não, eles teriam que fazer algo especial para saudar a César. Só para vocês entenderem, antes de Jesus fazer essa promessa, os judeus, os romanos passavam pelo outro, era obrigatório, excelentíssimo e meritíssimo eles dizer Sacrílion. Eles olhavam para o outro e diziam Sacrílion, que quer dizer César é o Senhor. Depois que Jesus fez a promessa, foi para o céu e disse: me espere que eu vou voltar. Então, quando um se encontrava com o outro na rua, abria um sorriso, dava um sorriso, colocava a mão para cima, apertava, abraçava e dizia: Maranata, meu irmão, Maranata, meu irmão, ora vem, Senhor Jesus, ora vem, que nós já estamos esperando. E isso perturbou o Império Romano, desencadeou uma perseguição, a ponto de querer arrancar essa esperança dos cristãos do primeiro século. Os irmãos vão de convir, deixe-me pular, que muitos morreram, perderam a cabeça, foram esfolados vivos, mas não abriram mão da promessa de que Jesus voltaria. Eis, quando Nero, segundo a tradição, Paulo soube que iria ser decapitado, aí ele pega lá e escreve aos irmãos de Tessalônica: meus irmãos, eu não quero que vocês sejam ignorantes acerca dos que já dormem, pois eles ressuscitarão primeiro e depois nós seremos transformados em um abrir e fechar de olhos e subiremos e nos encontraremos com o Senhor no céu. Era a promessa que movia a igreja de Jesus. Olhe para quem está ao seu lado e diga: você está entendendo? A ordem é avançar. Aleluia. O segundo século da igreja, a coisa piorou tanto que o imperador deu ordem para acabar com aquilo dentro de Jerusalém. Quando ele quis acabar, os mensageiros disseram: essa promessa, esse negócio já passou da fronteira de Jerusalém. A cidade de Antioquia está pegando fogo. Os moradores de Antioquia estão se convertendo a Jesus e estão dizendo que Jesus vem buscar eles para morar no céu. O imperador mandou uma carta para o governador da cidade de Antioquia dizendo: eu quero que você acabe com essa raça, eu quero que você prenda, que você mate, faça o que quiser. Então o governador da cidade de Antioquia, no segundo século da igreja, da história da nossa era, aí o governador começou a prender, matar os crentes, mas quanto ele matava, mas a igreja crescia. O imperador de Roma disse: você não cumpriu a minha ordem. Ele disse: cumpri, imperador, mas eu não sei que promessa é essa, eu não sei o que é que eles têm. Quando eu mando matar dois, já tem 4 pessoas querendo aceitar Jesus. Quando eu mato 4, já tem 8 querendo aceitar esse Jesus para morar no céu. Não tem como parar. História do século VI da era cristã, e ninguém podia tirar essa promessa de que Jesus vinha para buscar o seu povo. A igreja predominante religiosamente falando, ela desenhou-se do princípio bíblico, e no 6º século criou-se a Santa Inquisição. Qual era o papel da Inquisição do 6º século? Era um tribunal apto para julgar, prender, até matar todos que não aceitassem os dogmas daquela religião. Os cristãos teriam que abrir mão da volta de Jesus, teriam que desistir. Então os representantes da Santa Inquisição saíam pelas regiões feudais, saíam pelos vilarejos onde tinha os cristãos que quebravam os dogmas e não queriam aceitar os dogmas da religião oficial lá da época. Então os algozes, diz a história de Catacumba de Roma, os algozes entravam nas casas das irmãs como vocês, mulheres, moças
como vocês. Ele pegava e dizia: vocês são cristãos? Somos sim. Vocês esperam esse tal de Jesus que prometeu vir buscar a sua igreja assim. Ou a senhora desiste, ou nós vamos prender a senhora. As irmãs diziam: não dá para desistir mais, eu tenho que avançar cada dia mais. Eles prendiam. No dia do julgamento, um algoz vinha fazer uma lavagem cerebral e dizia: ainda vai continuar. As irmãs diziam: essa promessa ninguém tira de dentro de mim. Eles pegavam alicates pontiagudos, colocavam no seio das irmãs e prendiam o alicate no peito das irmãs. Começava a apertar, o peito ia se deformando, o sangue ia correndo, as irmãs iam gritando. Aí o outro chegava no ouvido e dizia: ainda vai continuar, nós vamos arrancar o peito de vocês. As irmãs bradavam: vocês vão arrancar o peito, mas o que está dentro de mim vocês não arrancam. Ele vem, ele vem, ele vem, ele vem. Estoura o século 13, 1229. Vamos parar, temos que arrancar. Proíbe a leitura da Bíblia. Aí Deus levanta John Hus e ele começa a escrever literatura bíblica para os irmãos. Se descobriram, pediram para ele se retratar. Ele disse: não posso, vai morrer queimado, não importa. Colocaram ele numa estaca, as suas literaturas no pé dele, tocaram fogo. Enquanto o fogo cobria, John Hus abria a voz e gritava: vocês estão calando a boca de um ganso, mas Deus vai levantar um cisne e vocês nunca vão arrancar essa promessa de Jesus para a igreja. Estoura o século 16, 1545. Aí vem a ordem para parar e criam a indulgência, ou seja, as indulgências parciais e as indulgências plenárias. Que é isso, Genival? É que foi criado que entre o céu e o inferno existe um fogo purificador, conhecido como fogo do purgatório. E a pessoa que viveu aqui, mas não foi tão pura a ponto de entrar no céu, tem que passar pelo fogo do purgatório para ser salvo, para morar no céu. Aí quem botasse uma moeda, você tem um irmão gordo? Tenho. Coloca uma moeda aqui, quando a moeda cair no fundo da sacola, ele entra no céu. Aí Deus levanta Martim Lutero e diz: é mentira, a minha Bíblia diz que o justo espera pela fé, o justo vive pela fé. Estoura o século 18, 1707, e a promessa estava de pé. Agora já no Brasil, 2 pescadores subiram ao Rio Paraíba do Sul para pescar. Lá em São Paulo, de uma rede. Quando eles pegam a rede, pastor Firmino que lança a rede para o lado esquerdo do barco, que eles puxam, com todo respeito à história eclesiástica, que ele puxa, vem a estátua de 40 centímetros de comprimento. Era normal, poderia ser um dejeto da sociedade, mas quando ele lança uma rede para o outro lado, vem a cabeça da estátua. Então se tornou um milagre. Eles pegam aquela estátua, leva para o santuário. Estoura o século 20, 1929, quando o século 20 chega, aí a sua santidade e eminência, Papa Pio VI determina daquela santa seria a padroeira do Brasil. Ele disse: Aparecida vai ser a salvadora do Brasil. Quem vai arrebatar o Brasil é a Aparecida. Mas graças a Deus que ele chegou atrasado, porque em 1910 Daniel Berg Gunavingre colocou o pé no Brasil e disse: o Brasil é de Jesus, o Brasil é de Jesus. Século 20, segundo a história, esse poder, essa promessa de que Jesus voltaria, chegou no Rio de Janeiro. A história da igreja diz que Jesus começou a batizar os crentes no meio da rua no Rio de Janeiro. Naquela época muitas ruas não eram pavimentadas,
Os irmãos saíam do culto voando poeira, feito um caminhão carregado de cana. Os irmãos vinham para o culto, parecia pipoca no tacho. Não esperava pelo pregador, não dependia de cantor, não dependia de forró. Já saía de casa cheio, pipocando, pipocando. Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. E Jesus batizando. Precisava muita coisa não. Não precisava esse negócio que está empurrando a cabeça do povo para dentro não. Fale, 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 fale. Quando terminava o hino, o cabo não fala mais. Muitas irmãs iam para o brejo com um tijolo de sabão bem que vi. Quando ela estava esfregando o pano, já começava cantando o hino, já terminava falando em mistério, Jesus batizando com o Espírito Santo. Porque a esperança era a volta de Jesus. Aí a história diz que o maior bruxo do Rio de Janeiro disse: eu vou acabar com essa promessa, eu vou fechar a porta dessa igreja, eu vou para Salvador, dizia ele, vou fechar o meu corpo, vou invocar os meus guias e vou voltar e vou fechar a boca dessa igreja. Ele pega o avião, vem para o Salvador, passa 15 dias trancado, bebendo sangue, comendo cabeça de bode podre, invocando todo tipo de cão, preto velho, Maria Padilha, Jucaveira, 7 facadas. Depois de 15 dias ele disse: agora eu estou com o corpo fechado, vou me preparar e vou fechar a boca daquela igreja e arrancar a promessa deles. Ei, ele liga para a agência no aeroporto. A moça disse: a sua passagem está reservada para amanhã à tarde. Ele disse: muito bem, vou aproveitar amanhã do dia seguinte e vou me despedir de Salvador. Na manhã do dia seguinte, ele diz: eu vou tomar um banho na praia do Farol da Barra. E vai para a praia do Farol da Barra. Quando ele mergulha, no primeiro mergulho, Jeová já estava esperando ele. Disse: você quer mesmo o que, meu filho? Diga, o que é que você quer? Ele já sai na mão dos salva-vida, leva para o necrotério, chega lá, está morto, abre ele de cima a baixo. Qual foi a causa? Afogamento. Fecha o corpo dele de novo, fecharam o corpo, colocaram no caixão, parafusaram o caixão, colocaram no porão do avião, e ele chegou no Rio de Janeiro, dentro de um caixão fechado, com o corpo fechado. E até hoje, 9 de março de 2011, a igreja do Senhor está dizendo: Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem, Jesus vem. Chegou o século 21. Diga comigo: chegou o século 21. Olha para quem está ao teu lado e diz: agora é a nossa vez. Agora é a nossa vez. Eu fui no Paraná, já tinha lido o artigo, e lá os irmãos disseram: foi verdade. Um certo senhor que anda dizendo por aí que é Jesus, vocês já viram ele? Coroa de espinho na cabeça, uma veste talar, ou seja, comprida, branca, sandália de alparca no pé, de couro, vai no programa de televisão dizendo: eu sou Jesus, e eu vim avivar a minha igreja. Outro dia ele chegou lá em Londrina, Paraná, entrou no shopping, o shopping parou, as pessoas pedindo autógrafo e oração. Quando ele viu a multidão, subiu para um pedestal e começou a orar e dar autógrafo. Só que naquele shopping tinha uma irmã assembleana até o tutano, canela de fogo, estava com a filha de 9 anos fazendo compra. Quando a menina viu aquele homem, disse: mamãe, olha Jesus onde está. A mãe disse: não, minha filha, é mentira, aquilo é um mentiroso. O meu Jesus está aqui, eu sei quando a trombeta vai tocar. Quando a trombeta tocar, ele é quem vai me levar ele, e não ele vai descer aqui, mas não, ele vai me levar para o céu. A menina disse: não, mãe, a titia na escola disse que Jesus é daquele jeito, e eu quero ser batizada feita a senhora, eu quero ser uma canelinha de fogo, eu quero renovar a minha esperança.
A mãe disse: não, minha filha. Ela escapuliu da mãe e correu, rompeu a multidão, chegou no pé daquele dito cujo. Quando chegou, olha para cima e pergunta a ele: moço, o senhor é Jesus? Ele disse: sou, minha filha. Ela disse: o senhor é Jesus, me batiza com o Espírito Santo, que eu quero subir no fogo com o senhor. Ele olhou para a menina e disse: minha filha, é mentira daqueles assembleanos fanáticos. Eu só batizei lá no Pentecoste há 2000 anos atrás. A menina deu 2 passinhos para trás, estendeu o braço e disse: mamãe bem te disse, o senhor é um mentiroso sem vergonha, porque o Jesus da minha mãe ainda batiza, ainda cura, ainda faz milagre. Século 21. O prefeito ainda vai falar. Meridíssimo vai falar. Eu quero encerrar. Fique de pé, por favor. Estou sentindo uma coisa tão boa aqui, que dá vontade de pular e entrar no meio de vocês. Dá para vocês dividir e sentir comigo o que eu estou sentindo aqui. Quem é batizado dá para falar em língua. Quem não é já pode começar a falar língua estranha. Percebe? Ele vem. Diga comigo, ele vem. Ele vem. Eu disse lá em Viçosa, com o meu amigo aqui, eu recebi um e-mail, e esse e-mail era muito profundo, e eu fui pregar no sul, São Paulo, a cidade justamente onde o irmão mandou o e-mail, e me disseram: foi verdade, pastor, agora, século 21. Mas o que foi que houve? O irmão disse: olha, o ônibus ia cheio normal, no dia normal de trabalho, e um jovem de 15 anos entrou no ônibus, crente, pentecostal, e começou a gritar no ônibus: Jesus está voltando, Jesus está voltando, arrependam-se para morar no céu. Aí no ônibus ia um soldado com um menino de 5 anos no colo. O soldado levantou João Paulo, irado, chegou no menino e disse: se você falar de novo, eu vou quebrar sua cara, vou matar você de murro. E voltou, sentou, pôs a menina no menino no colo. 15 minutos passaram, o jovem cheio de Deus começou a dizer: Jesus está voltando, Jesus está voltando. Já posso ouvir o som da trombeta. O soldado levantou, fechou o punho, pegou o menino, colocou no braço esquerdo. Quando ia soltar o muro, o filho dele disse: papai, faz isso não, papai, foi Jesus que mandou ele dizer aqui. O soldado caiu de joelho, dizendo: meu filho, ora por mim, que eu quero subir com essa igreja, eu quero morar no céu com você. O jovem começou a tremer, dizer: moço, eu fiz alguma coisa de errado. O soldado disse: não, meu filho, é que a minha criança era muda e surda desde nascença, e hoje ela falou: Jesus, 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 Jesus está voltando.
excelentíssimo, não vai ter meritíssimo, só vai ter Jesus no trono. E todos vão ter que dizer: Tu és Senhor, Tu és Senhor, Tu és Senhor, Tu és Senhor, Tu és Senhor. Segura aí, segura aí, segura aí. Quem crê que Jesus está voltando? Diga: o meu noivo diz: eu breve voltarei. Diga para quem está ao seu lado: ele vem, ele vem. Agora, tem uma pessoa do mesmo sexo, me permita, pastor Donizete, pastor Firmino, por favor. Se tem uma pessoa do mesmo sexo, a não ser que seja casado perto de você, mas aqui no púlpito, vira assim para ele, assim, ó. Olha no olho dele assim. Não está olhando para mim. E você olha para esse aí. Diga para ele: eu estou esperando Jesus hoje. E eu quero subir junto com você. Diga: mas se Jesus não vinha hoje, eu quero marcar um encontro com você aqui agora. Diga a ele: aonde? Diga: você lembra daquela rua de ouro de Apocalipse? Vizinho o muro de jaspe. Naquela esquina tem uma praça de ouro puro, banhada pelo rio de cristal, e no meio dela a árvore da vida. Diga: é lá, é lá. Diga: se eu for primeiro, eu vou te esperar. Mas se tu for primeiro, me espera, porque o sangue vai dar no meio da canela, mas eu vou dar lá. Abraça ele, e quem está fechado,
preciosa para Deus. A segunda pessoa que deseja aceitar a Jesus. Está vindo alguém? Onde está vindo esta pessoa? Está vindo mais um moço aqui nesta noite. A terceira pessoa nesta noite. Aleluia! Vem correndo, não deixe para amanhã. Estamos esperando Jesus Cristo voltar ainda hoje. E hoje pode ser o toque da trombeta de Deus. E aqueles que estiverem preparados com certeza subirão. A terceira pessoa, onde está? Queremos ver você nesta noite. É o último dia da festa. E este dia vai ficar marcado na sua vida. Onde tem mais alguém para Jesus? Mais alguém para Jesus? Queremos mais uma pessoa. Você é especial, você é importante. Foi por sua causa que foi feito toda essa festividade. Aleluia! A terceira pessoa, eu quero ver a mão da terceira em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Onde está mais uma pessoa nesta noite? Mais uma vida que deseja receber a Jesus como seu Salvador. Tem alguém mais nesta noite? Onde tem mais uma pessoa em nome de Jesus? Está vindo a terceira. Aleluia! A igreja fica orando. Hoje é noite de uma grande pescaria para Deus. A terceira vida para Jesus. Onde está chegando a quarta em nome de Jesus? A quarta. Eu quero orar por você. Aleluia. Onde tem mais uma vida? Foi num dia de festa como esse. Encerramento de congresso. Que há 20 e tantos anos atrás eu tive um encontro pessoal com o meu Jesus. Fazem 25 anos que eu aceitei a Cristo como meu Salvador. E não me arrependo, porque Ele entrou na minha vida, perdoou meus pecados, deu-me paz, deu-me alegria. E Ele quer fazer isso com você. A quarta pessoa desta noite. Onde tem um quarto amigo, uma amiga, uma criança, um adolescente, uma senhora. Onde tem, nós queremos orar por você. A quarta pessoa, tem alguém mais? Pastor da igreja. Vamos orar, queridos. Glória a Jesus. Glória a Deus. Pai querido, está diante de Ti esses 3 jovens que deram crédito à Tua palavra e Te recebem como Salvador pessoal. Oramos a Ti, Senhor, na certeza de que neste momento os seus pecados estão sendo perdoados. Toda a sua dívida está sendo lançada no Calvário. E eles recebem neste momento, Deus, a Tua paz, o Teu perdão, a reconciliação. E nós oramos a Ti, Senhor. Escreva os seus nomes no Teu livro e que eles permaneçam firmes, sendo verdadeiras testemunhas para ganhar outros para Ti. Oramos a Ti, Pai, Te agradecendo em nome de Jesus. E a igreja diz amém.